Ou... peraí. Deixa eu... Tá gravando já. Tá Tá gravando. gravando já? Apareceu o REC aqui. Então tá bom. Mas é alguém que pôs aí. Deve ter sido super chat. Que no meu aqui não está aparecendo o botão de gravar. Bom, vamos lá, né? Tá gravando, tá gravando. Então, estão aparecendo outras demandas, como aquela que apareceu que eu mostrei para vocês, mandei para vocês o vídeo, né? E eu vou atendendo essas outras demandas de pessoas do INPE, e aquilo que eu puder transformar em aula, em collab, em casos para a gente estudar, né? E eu vou fazendo, né? Então, hoje aconteceu um negócio interessante que um colega me pediu para pegar o dado do Kaggle e jogar no collab. E eu não sabia fazer, e fui atrás na internet e não achei um roteiro assim que funcionasse. Eu tive que pegar de várias fontes e tal, depois ficou legal. Eu vou só dar uma passada com vocês, vai ficar aí disponível, né? Eu botei o link aí para vocês. E então isso está sendo legal porque eu estou conseguindo incrementar o curso com outras coisas que necessariamente eu não teria feito, porque eu não ia ter demanda. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o do Kaggle. Eu vou dar uma passadinha rápida, mas depois vocês podem entrar com mais profundidade nisso, né? Mas, por exemplo, qual que é a ideia? Como é que eu pego um dado do Kaggle, faço o download dele e trago ele para a gente poder acessar aqui no Google, né? No Google Drive. Então, o que você tem que ter lá? Você tem que ter uma conta no Kaggle, né? E aí, lá no Kaggle, você tem que gerar um arquivo JSON lá, que é o arquivo de permissão para você acessar o dado com uma ferramenta tipo Colab, tipo Jupyter. Esse JSON vai valer para o Jupyter também, tá? Então, eu peguei um dado aqui de uma competição, né, para usar como análise, e aí a gente acessa ele aqui. Deixa eu ver aqui como é que é direitinho. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu crio a conta, eu crio um arquivo, eu crio um diretório aqui para guardar esse arquivo, tá? Deixa eu ativar aqui o ambiente. Pronto. Montar o drive, desmontou. Aí o que eu fiz aqui? Eu criei aqui primeiro um diretório que é para poder jogar os dados lá dentro, tá? Eles estão até lá, inclusive. E aí eu fiz o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que fazer é setar uma variável de ambiente, né? Que é que a ferramenta do Kaggle vai usar para validar. Então, eu tenho que dizer para o ambiente, criar uma variável de ambiente com o caminho onde eu vou jogar os dados do Kaggle. Tá? Aí depois, eu não sei se eu acho que eu não falei isso para vocês, mas você pode dar comando Linux no Colab também, né? Porque, como a gente sabe, o Google criou uma máquina virtual Linux para a gente, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse cara aqui, ele criou lá uma VM atrás. Então, eu posso dar comandos nessa VM, né? Por exemplo, e como é que eu faço isso? Botando o percent antes do comando. Então, eu ponho percent um comando Linux, ele vai dar esse comando. Então, aqui eu vou mudar para o diretório do Kaggle, e em seguida eu vou dar um ls que vai me mostrar, para quem não tem, onde está o fonte, vai me mostrar, vamos dar isso aqui também. Tá bom, assim, acho que tá, né? Que vai me mostrar a lista dos arquivos do diretório. Né? Então, quando eu rodar isso aqui, olha lá, ele rodou um ls lá e mostrou, tem esse monte de
de arquivos no meu diretório do Kaggle, porque eu já fiz o download de alguns arquivos lá, né? E se eu botar aqui um ls-l, ele vai me mostrar mais detalhes do arquivo, né? Tá vendo? Então tem um arquivo grande aqui, né? Tal, etc. O que são esses arquivos não importa muito agora. Depois eu vou até mostrar o que é. E aí, para poder pegar os arquivos do Kaggle e jogar eles aí, eu tenho que ter a minha conta, né? E aí, na minha conta, eu tenho que gerar esse arquivo aqui, que é um JSON, Kaggle.json, que é um arquivo de autenticação. Então, eu vim aqui, deixa eu lembrar aqui como é que eu lerei esse arquivo, porque eu esqueci. Deixa eu ver se tem escrito JSON em algum lugar aqui. Ô, Mauro, você clica em Create New API Token. Aí ele já joga para você, já faz download. Beleza. Eu vou onde mesmo aqui? Você desce mais um pouquinho. Tá. Isso, tá. aí, ó. Achei que estava desabilitado. Ele já gera esse tokenzinho aqui. Ó. Dentro desse token, ele é um JSON, né? Então tem lá uma chave de acesso e meu login, né? E uma chave de acesso. É uma maneira de autenticar o acesso aí, né? Então você gerou esse cara, você vai e coloca ele dentro do diretório que você indicou aqui, ó, tá? Esse Kaggle.json, então está colocado ali naquele lugar. Aí agora eu quero pegar esses dados aqui, tá? Relativos a esse prêmio aqui, essa competição. Tá? Então, primeiro você tem que pedir, se você não tiver acesso, né, você tem que pedir acesso a esse cara, né? A esse conjunto de dados aqui. E aí ele já gera aqui, ó, já gera um comando para poder você pegar esse dado e baixar lá no seu drive de uma vez. Né? E aí você... Eu fiz isso aqui que estava dando pau. Essa lib Kaggle, quando o Google cria a VM, ele cria uma conversão muito antiga desse cara, que está com pau. Então a gente tem que atualizar e forçar a reinstalação, porque senão ele não instala, porque é uma versão, também não é uma versão mais atual, entendeu? Então tem que dar esse comando aqui para poder, senão esse cara não funciona. E aí, em seguida, eu vou rodar aquele comando que eu copiei lá da API, né? Esse cara aqui, que já está lá no meu notebook. Beleza? Aí ele faz a atualização da biblioteca e vai fazer o download. Está falando que está não autorizado. Aí, quando não está autorizado, deve ser porque eu gerei outro JSON, né? Imagino. Porque, vamos pegar aqui o Notepad e vamos ver o conteúdo do que está lá. Eu acho que é isso. Vamos ver aqui. Tá. Não deixa de dar esse cara. Então, vamos pelo drive, né? Vamos lá, anotados. Vamos ver se a chave está diferente. Mudou a chave, tá vendo? Então, acho que é por isso que ele encheu o saco. Então, vou
apagar a chave antiga e substituir pela nova chave. Né? Já resolveu lá. Eu amo rodar de novo o nosso amigo aqui para ver se rola o download. Aí rolou. Ele demora um pouquinho, porque é bastante dado. Então, ele fez o download lá. Para fazer, os dados estão lá, né? Aqui, vamos ler de novo aqui, a gente vê que está, mas já estava também, né? Então, não quer dizer muito. Não, quer dizer, agora está o zip, né? O zip está ali. Ele não estava, porque eu tinha deletado ele. E aí aqui é o Linux, né? Unzip, ele vai descompactar os arquivos e vai em seguida rodar o comando que vai remover o próprio zip. Nós não precisamos dele. Agora ele resolveu, já tem os arquivos, ele perguntou se eu queria sobrepô-los, né? Aí vai descompactar. Esse negócio de dar comando Linux de dentro do Colab é realmente um negócio muito interessante. Pode ser muito útil na hora que você quer automatizar alguma tarefa, que não tem nada a ver com Python, né? Mas você tem que automatizar. E agora aqui eu consigo ler os dados, né? A base é uma base grande de propriedades de casas. Né? Então tem um mundo de dados aqui e tal. Muito fácil de... Ela tem 2 milhões e 985 mil registros. Então tá, isso aí é, pessoal, hashtag fica a dica, né? Tem esse caminho aí, se vocês quiserem precisar pegar dado do que eu trazer para cá, vocês já sabem como fazer. Com relação à nossa aula de hoje, eu vou pegar a aula aqui, que é essa aula 04, né? A nossa aula de hoje ela é sobre um tópico muito importante, que é a parte de limpeza de dados, né? A parte de preparação dos dados que vocês vão usar nas suas análises. Né? A gente já viu que isso é relevante para caramba, porque a gente tem que... Deixa eu abrir o chat. Alguém perguntou aqui, aluno perguntou se os comandos são para usar arquivos no Colab. Dá para baixar direto? Não, pelo menos eu não achei um caminho. Eu acho que você tem que fazer essas duas etapas. Pegar do Kaggle, jogar no Drive, do Drive você importar. Eu não achei um caminho que você pega direto lá. Quando eu fui atrás, eu achei que teria um jeito de você pegar, como a gente pega do GitHub, né, de outras fontes. Mas o Kaggle, ele tem autenticação, ele tem um método próprio, ele só baixa zipado, então ele tem um protocolozinho. Então, por isso que teve que fazer essa voltinha que eu fiz aí. Mas não dá para pegar direto, não. Eu, pelo menos, não vi, né? Mas eu acho que realmente não há jeito de pegar direto. E aí então é o seguinte, ó. A nossa aula é de controle de qualidade de dados. Né? E a gente até fez um exercício, naquele exercício lá do mapa, que a gente fez o mapa, fez aquela análise dos táxis de Nova York. A gente fez também uma limpeza de dados ali, mas aqui a gente vai abordar esse tópico de uma maneira mais profunda. Nós vamos testar diferentes métodos que existem para se fazer isso e tal. Né? Então, bom, por que é importante a gente fazer o controle de qualidade dos dados no data science? Por que é essencial você fazer isso?
A primeira é essa sigla, né? Garbage in, garbage out. Né? Eu pesquisando para essa aula, eu nem sabia que tinha uma sigla para isso, não, mas tem. Opa. E é essa aí, GIGO, né? Garbage in, garbage out, para quem não sabe, se você põe lixo na entrada, o lixo você vai colher na saída, né? Quer dizer, uma análise de dados, um processo de data science, machine learning, que seja, ele não melhora a qualidade do dado. Ou seja, se o seu dado for bom, você pode produzir uma análise ruim. Nada impede que você produza uma análise ruim. Se você não aplicar o método adequado, se você não souber interpretar os resultados, etc., você pode produzir um resultado que seja lixo, que seja garbage, a partir de um dado que é um dado de qualidade. Agora, se o seu dado for ruim, a sua chance de produzir um resultado de qualidade é zero. Se acontecer, é coincidência. Né? Por quê? Porque os dados, se a qualidade dele for ruim, você não consegue produzir coisa que preste, não é verdade? Então, eu fiz um exercício, esse exercício é um que eu inventei aqui, de quem quiser rodar ele aí, eu vou compartilhar o link dele também. Mas não é necessário, não, porque ele é muito besta, é muito bobinho. Não é? Quem quiser rodar, pode lá. Vamos pegar, está aqui, é o famoso garbadinho aqui que eu inventei. Esses dados eu gerei na minha cabeça, no Excel. Vou colar aqui no chat da nossa conversa. Espera aí, deixa eu ver se eu gerei o link certo, né? Estou apanhando esse negócio. Vou ali no Drive, vamos gerar o link aqui direitinho. Python Pro. Tirar o link compartilhado. Ok, não, só para mim selecionar qualquer um. Então, acho que vocês vão ter que mover ele aí para o drive de vocês. Eu acho que não pega direto mesmo. Mas, de toda forma, não precisa também desse dado. Depois, se vocês quiserem baixar, fazer exercício depois, porque ele é o seguinte, né? Vamos abrir ele aqui. Ele é isso aqui, ó. Ele é um conjunto de dados, vou aumentar o fonte aqui também. Ó. Ele é um conjunto de dados aleatório, tá? Que varia de 0 a 1.300, tá? E eu botei aqui um monte de dados, mais de 1.000 registros. Eu não me lembro quantos registros eu coloquei, não. Então, você recebeu esses dados, vamos supor que seja um dado gerado por um sensor, etc., para você fazer uma análise de dados com eles. Né? Aí, beleza. Aí, você resolveu fazer essa análise, então, primeira coisa que você vai fazer é aquilo que todo cientista de dados faz, pegar isso e jogar para dentro um data frame para ver o que tem ali, né? Para a gente começar a nossa análise. Então, vamos lá. Voltando aqui para fechar esse cara, que nós não estamos precisando dele mais, esse aqui também não, esse aqui também. Tá um pouco. Nossa, esse aqui já está legal. Eu vou ler aquele CSV lá, tá? Como não tem? Tem sim. Ou será que o Drive salvou ele com outro nome? Vou pegar o link aqui, né? Vou pegar o link lá por dentro. Cadê? Tá. Não estava conectado ao Drive, não tinha jeito, né? Ele já montou o Drive. Vamos lá pegar o link por aqui. Então, esse é o nosso arquivo. Copiar caminho. Acho que agora é o caminho mesmo, ele deve fazer. Ler os dados, certo? Então, repito, é um conjunto de valores, você fazer uma análise estatística muito simples, e a gente sabe que ele varia de 1 a 1.300, mais ou menos, certo? Aí eu vou dar um describe aqui. Olha que coisa engraçada, quer dizer, de cara aqui, pensando na notação científica, né, antes da gente mudar os números,
Mas olha que loucura. Eu já tenho um valor aqui que é 5 bilhões, né? É 5 vezes 10 a 9, né? Então, tem alguma coisa errada com esses dados, né? Aí o desvio padrão, olha o desvio padrão que aconteceu aqui. É gigantesco, né? A média, olha a média de um dado que varia de 0 a 1.300, ele está aí 10 a 6, né? E são 1.600 e poucos registros só medidos, né? Traduzindo isso para nossa números que a gente consiga entender melhor, né? Se eu rodar de novo aqui agora, vocês vão ver que os números realmente são grandes. Então, só na descrição aqui, ó, eu já saquei que tem alguma coisa muito errada, né? Quer dizer, como é que a média pode ser isso se os dados variam nesse número pequeno, né? Como é que o máximo pode ser isso aqui se o máximo é 1.300? Não tem sentido, né? Aí vamos dar uma olhada. Bom, vamos pegar quem é que está maior que 10 mil, né? Tentar pegar um outlier aí de uma maneira bem simples, né? Olha lá, pô, tem um valor aqui maior que 10 mil só, que é esse cara, certo? Então agora vamos abrir o nosso dado. Esse camarada aqui, se eu abrir ele como CSV, né, como com o Google Worksheet, ele converte para o formato do Google. Então, eu vou abrir ele como texto. Tá? Apanhei isso hoje. E vamos pegar lá o valor que a gente achou esquisito, né? Que é esse cara. Você também pode sair fora. E vamos encontrar ele aqui. Olha lá. Tem um valor gigante aí, né? O que provavelmente aconteceu? Só isso aqui, né? Alguém esqueceu de botar um ponto decimal. Observa que esse pontinho comprometeu o dado todo, né? Quer dizer, se um dado, é lógico que um negócio tão gritante não passaria, né? Então, se eu voltar lá na minha análise agora e rodar lá, carregar o dado outra vez, né? E rodar um describe, ó, agora fez, lá, tá vendo? 1.299 é o valor mais alto, varia até 1.300. Então, mas vocês observaram o tamanho do desvio que isso causou, né? O fato de eu ter um ponto decimal que ficou errado em uma das medidas deu essa bagunça toda, não é verdade? Então, agora, essa aqui estava muito óbvia, concorda? Quer dizer, o valor está em bilhão, agora não está em bilhão mais, né? O valor agora ficou coerente. Mas, por exemplo, se o erro fosse menor, por exemplo, se eu tivesse, em vez de ter consumido com ponto decimal, se eu tivesse errado ele aqui, né? Uma casa só decimal. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso describe. Vamos ler o dado. Pronto. Quer dizer, o máximo aqui já me deu que tem alguma coisa errada. Mas observa, aqui para trás não tá tão ruim. Né? Assim, a média não deslocou. Né? Os 75% também não está ruim. O desvio padrão talvez esteja muito alto. Então, talvez ele fosse uma indicação que o número está errado. Mas observa aqui um ponto decimal. Né? Deslocado uma casa, ele vai ferrar com o meu dado. Né? Se eu colocar o ponto decimal na área correta, vamos só comparar o resultado, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou botar o ponto aqui no lugar que deve ser, vou salvar, só que agora eu vou ler para outra variável. Vou pegar aqui, em vez de ler para DF, eu vou ler para DF1. Tá? E aqui embaixo eu vou criar uma célula nova de código e vou dar um df1.describe para a gente comparar.
Né? Olha lá, tá vendo? O desvio padrão não variou, quer dizer, mudou muito pouco o dado. Concorda? Mas tinha um dado muito furado, quer dizer, esse outlier aqui, eu não acharia ele com esse descarte, a não ser pelo valor máximo. Certo? Mas você vê, ele não tem muita influência nos resultados. Né? Então, ele é um outlier, dependendo da análise que você for fazer, ele vai te causar problema, mas ele não é gritante como aquele outro lá. Não é verdade? Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Quer dizer, um ponto decimal que você deslocou, que você sumiu com ele, comprometeu a qualidade de mil amostras que você tinha. Mais de 1000 amostras que você tinha. Certo? Então, essa é a mensagem. Quer dizer, você tem que tirar esse cara daí. Né? Você não pode levar em conta esse número. Se você não... aqui pode ser um ponto decimal. Você vai lá e conserta. Senão, você tem que remover ele. Né? Você poderia fazer isso aqui, ó. DF corrigido é igual a DF com valores menores que 5.000, por exemplo. E aí você poderia aqui DFC e aí o dado não teria problema mais. 1.299 foi o melhor valor medido. Né? Então aqui eu removi o meu outlier. Tá? E vocês vão ver que o jeito de remover o outlier depende do jeito que você usou para encontrá-lo. Beleza? Outra coisa que é importante deixa eu ver aqui para frente. É o seguinte: se você pegar, não eliminar o outlier, isso pode aumentar em muito o seu tempo de processamento. Entendeu? Porque se você tiver muito outlier, primeiro que muito dado, o bom é a quantidade de dados correta, né? Quer dizer, dados sobrando, ele tá errado. E depois o seguinte, quando você tem os dados como um outlier, a construção dos modelos computacionalmente aumenta muito o esforço. Entendeu? Então, é outra coisa que você tem que aumentar o outlier também, eliminar o outlier. Não é só porque enviesa o resultado, que avacalha esse resultado, ele também cria problema para poder processar os dados. E o tempo e a qualidade da apresentação do resultado também, né? Se você deixar o outlier, mesmo que ele não tenha criado problema no seu dado, né? Por exemplo, vamos aqui gerar um histograma desse cara, né? É bom que a aula aqui é assim, né? A gente vai construindo ela e levando. Assim, eu vou tendo ideia e eu acho que a gente faz, né? Então, import, utility, PLT, então, PLT.list, PF.velas. Ups. Ponto velas. Tem hora que esse negócio atrapalha. Olha, tá vendo? Se eu apresentar e esse outlier estiver lá, você concorda que avacalha com o meu dado, né? Se eu trocar aqui agora pelo DFC, ó, consigo fazer uma apresentação do. Tá aí. Meu dado é aleatório e fica ali mais ou menos em torno da média. Sacou? Então, esse é o negócio. Quer dizer, aquele dado errado, pouco errado, ele não compromete a nossa análise, mas ele compromete muito a apresentação, porque esse gráfico aqui, que eu mostrei aqui, ele está completamente distorcido em relação ao outro. Embora os valores não estejam, a média, os padrão, a estatística básica, mantém praticamente a mesma. Né? Então, beleza. Mostrei para vocês, espero ter mostrado para vocês com um exemplo bem besta, bem simplesinho, como é que o outlier pode ser programático. Agora, isso aqui, eu peguei uma coluna de dados, né? Então, a gente tem que... Imagina quando você tem 20, 30 colunas de dados e milhões de registros. Aí o problema se multiplica.
Mas nós vamos estudar hoje, eu vou mostrar para vocês os 4 principais métodos que tem para a gente ir atrás de outlier, tá? E esses métodos são os métodos genéricos. Aí tem métodos mais específicos, mas aí depende do tipo de dado que você está analisando. Por exemplo, se você estiver trabalhando com imagem de satélite, tem outras maneiras de você ir atrás de outlier, né? Se você está trabalhando, sei lá, com dado financeiro, talvez tenha um outro jeito diferente de trabalhar com outlier. Embora eu acho que para dado financeiro, esse jeitão que está aqui já está muito legal. Vamos lá. Como é que a gente se livra desses caras? Né? Primeiro, de onde vem? Né? A gente tem que entender de onde vem o problema. Primeiro, que os dados são imprecisos. Eles têm imprecisão de toda ordem, não é verdade? Por exemplo, quando você lê dados de um sensor, né? Por exemplo, você tem uma medida de temperatura numa caldeira, né? Numa fermentadora de cerveja, né? Pode faltar energia por um período, uma hora, e aí a cerveja vai continuar fermentando, mas você não vai ter o dado daquela uma hora que ficou ali. Se na hora que ligar a temperatura tivesse mantido mais ou menos a mesma, o minha cervejeira não vai jogar a cerveja fora. Mas ela vai estar... você não vai ter o dado daquela medida, certo? Então, os dados são imprecisos. Os sensores, eles têm toda uma imprecisão, né? Quer dizer, o sensor de temperatura, ele mede temperatura dentro de uma faixa, né? Que vai depender da qualidade do sensor. Então, isso você tem que levar em conta. Quer dizer, se a imprecisão do seu sensor for maior do que o que você quer medir, como é que você vai fazer? Não tem jeito, né? Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei lá atrás, há quase 30 anos atrás, que eu trabalhei, meu trabalho com pesquisa foi com armazenamento de grãos e secagem de grãos, armazenamento e secagem. E aí eu vi os pesquisadores lá na universidade, lá em Viçosa, né? Os caras testavam temperatura boa para secar determinado grão. Então o cara pegava uma bandejinha, punha 50 grãos daquele negócio, botava um fluxo de ar, que ele mantinha a temperatura controlada em 0,1 grau, e secava, e aí ele chegava, e depois ele ia lá e media se a semente germinava. Né? Qual que era a temperatura ótima, se você está secando semente? É a temperatura que é mais alta, que vai secar mais rápido, consequentemente, e que não vai matar a semente. Né? Se você cozinhar, se o milho semente virar pipoca, ele não vai germinar, você perdeu a semente. Né? Aí, só que os caras ficavam ali. Não, mas é 68,3. Aí o outro fazia uma outra pesquisa. Não, é 57,7. Né? Cara, acontece o seguinte, a secagem de grãos ela é feita com secador a lenha. Um secador pega 80 toneladas de grão por vez. E tem um peão lá embaixo socando lenha ali. Se tiver chovido, a lenha está úmida. Então ela vai jogar umidade para dentro do grão também. Se a temperatura do ar estiver fria, o secador vai estar menos eficiente. E também tem o seguinte, o grão que está na parte de baixo do secador, vocês concordam que ele está recebendo um ar muito mais quente e seco do que o grão que está lá em cima da torre, é uma torre, né? Então, quer dizer, qualquer variação de temperatura ali de mais ou menos 30 é aceitável, quer dizer, tem grão que está sendo submetido a uma temperatura de 110 graus, e tem grão que está secando a 70, a 80, entendeu? Então não adianta se eu for medir, estudar a temperatura de secagem do secador, eu tenho que levar em conta que o processo ali é um processo louco, né? Ou então eu tenho que medir a temperatura a cada altura, eu tenho que fazer um ensaio muito mais elaborado. Então, a imprecisão que vem da própria origem do dado, né? Além disso, tem os dados que, quando você está trabalhando com dados de humanos, você tem um preconceito, um viés da pessoa, né? Por exemplo, se você fizer uma pesquisa sobre gay lá no Irã, você vai achar que lá não tem gay, porque os caras pegam o gay e penduram ele num guindaste no estacionamento. Então, concorda que qualquer pesquisa que você
for fazer ligada a atos de homossexuais, se você fizer no Irã, você não vai ser uma pesquisa completamente enviesada, porque lá é proibido por lei o cara ser gay. Né? O Ahmadinejad, que é o líder deles, foi na ONU e uma vez ele falou: lá no Irã não tem gay. Né? Então, e uma coisa de trabalhar com homem é isso, né? Quer dizer, a pessoa tem um viés dela ali atrás, então isso pode gerar problema para a gente. Aí você fala, não tem nada com isso. Tem. O analista de dados tem a ver com isso, porque você tem que dizer das ressalvas que você vai ter, né? Se você estiver trabalhando com pesquisador, ele vai fazer essa ressalva para você. Mas se for numa empresa, muitas vezes, a pessoa não vai ter esse olhar. O cara vai lá e coleta dados lá onde ele quiser, e faz uma pesquisa de mercado, traz para você, e você tem que olhar as perguntas que o cara fez e fala, pô, mas isso aqui não, esse dado não serve para nada. Entenderam? Então é essa maldade que a gente desenvolve. Isso vem da onde? Da experiência também, né? do juízo que a gente tem, da experiência também. Tem os dados incompletos, né? Que eu citei aqui, né? O sensor ficou desativado. Eu estou implodindo essa célula toda hora. Então, e tem os bias, né? O que é o bias? Bias, né, em inglês. São os desvios mesmo, né? Muitas vezes o sensor ele coleta um dado, mas ele tem um desvio, só que não é um desvio da variabilidade, é um bias. Bias quer dizer um desvio, mas que tem uma reta, tem uma razão de ser, né? É um desvio mesmo, entendeu? Por exemplo, o sensor está descalibrado, então ele vai errar o valor, mas ele não vai errar imprecisamente, ele vai errar do mesmo jeito, ele vai acrescentar um valor X a cada leitura. Então você tem que estar atento até para essas coisas, quer dizer, para essas fontes de erro que podem trazer problema para a sua análise. Se você puder ter acesso a isso, melhor. Né? E isso tem reflexo, os dados ruins, eles têm reflexo. Quando você vai fazer um modelo, né, vai treinar, vai trabalhar com modelagem, o dado de treinamento, ele vai ter problema no treinamento, que é quando você cria um modelo, né, aquilo que a gente fez lá atrás, na primeira aula lá e tal, das sépalas lá daquela base do íris, né? A gente fez treinamento, fez teste, e depois você vai usar esse dado para fazer estimativos, não é isso? Então, ele vai ter reflexo em tudo isso aqui. Né? Quer dizer, ou seja, todas as etapas do machine learning vão ser afetadas por dados de má qualidade. Ou seja, não dá para trabalhar com dados de má qualidade. Lembrando, quer dizer, também má qualidade no sentido que você pode melhorar. Se for o que tem para hoje, é o que tem para hoje. Né? Aí tem. Mas mesmo assim você tem que fazer a ressalva. Fala, olha, não encontrei um modelo porque o dado está muito ruim. Ou porque quando eu joguei o dado que era ruim fora, sobrou pouco dado. Pode acontecer também. O dado está tão ruim que você foi jogando fora, no final sobrou micharia de dado. Né? A gente vai fazer um exercício hoje que vai acontecer isso. Nós vamos eliminar uma quantidade de dados muito grande, que certamente vai ter reflexo no resultado da pesquisa. Bom, a regra de ouro aqui, né? De ouro. Tá? Isso aqui, ó. O analista tem que ter conhecimento sobre o que ele está analisando. Não tem jeito, cara. Tem que ter. Tem que aprender sobre o que você está analisando, como é que o dado foi coletado, o que aquele dado significa. Né? O maior projeto de pesquisa que eu trabalhei em termos de volume de dados foi aquele da Amazônia, lá do Lyra, que eu já dei falando para vocês aqui. Cara, eu fui para a Inglaterra, passei 2 meses com um cara lá muito fera nesses dados. Eu organizei 2 seminários aqui no Brasil, trouxe especialistas de outros lugares, entendeu? E aí a gente discutiu, sentava com os caras, fechava numa mesa e tal, como é que vai nadar. Por quê? Porque eu não sabia mexer com aquilo. Entendeu? Eu não tinha. Era um conhecimento de fronteira, né? Eu estava produzindo ciência. Então era muito difícil. E a base de dados era 9 terabytes. 9 tera registro, não 9 terabytes, era 9 tera registro. Quer dizer, 9 trilhões de registros de dados. A base era gigantesca. Então eu tive que me cercar de especialistas, e a vantagem é que o projeto tinha grana, quando o projeto foi escrito, se fez essa previsão, então eu pude reunir os especialistas do mundo na área, e aí a gente conseguiu fazer um trabalho extremamente bem feito. Por quê? Porque eu sabia exatamente qual dado que eu estava lidando. O que era outlier, o que não era e tal. E eu até fiz um exercício
com o de Outlier outro dia, com isso, depois eu posso até mostrar para você. É um exercício que vem desse projeto. Aí eu lembro, quando eu estava preparando esse... Está errado, deixa eu arrumar aqui. Quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu li um paper de um cara, esse cara aqui, ele escreveu um paper muito legal, eu devia ter botado o link aqui, mas de toda forma eu botei a fonte, vocês podem ir atrás, que eu achei muito legal essa frase dele, ele falou, muitos problemas advêm do fato do analista não conhecer os dados e também não conhecer os motivos pelos quais eles falham. Isso aqui que é o difícil, né? Você conhecer o dado, tudo bem, mas o que pode ter errado nesse dado? Esse é o desafio, né? E aqui também eu esqueci de frisar um negócio. Ó. Quanto conhecimento você precisa de ter? Todo que você conseguir obter do dado, entendeu? O que vai te limitar? O tempo, né? Você tem que entregar o serviço daqui 2 dias, não vai dar muito tempo para você entender muito sobre o dado. Vai ser o que você vai poder entender. Mas você tem que ter todo o conhecimento que você conseguir obter pelo dado que você vai analisar, sobre o dado que você vai analisar, você tem que obter. Beleza? É isso. Aí eu botei aqui um caos, eu vou contar um caos para vocês, que é um caos interessante que aconteceu comigo, e eu me lembrei dessa história, quando eu estava preparando a aula. O seguinte, uma vez, nem tem a ver com dado, mas não tem a ver com datação. Uma vez eu fui contratado por 2 empresas gigantes para juntar 2 bases de dados. E a Suzano, papel e celulose, que vocês conhecem, hoje é a maior empresa do mundo de celulose de fibra curta, a Suzano havia comprado, ela é uma companhia de São Paulo, ela havia comprado a Bahia Sul, que é uma companhia na época, uma empresa baiana, que ficava sede, ficava em Teixeira de Freitas. E a Suzano me contratou para juntar a base de dados de florestas, pegar a base de dados da Bahia Sul e botar para dentro da base da Suzano. Beleza? Aí, um trabalho gigante, as empresas antigas tinham muito dado, os dados estão organizados de maneira diferente. Aí eu fui pegando o modelo de dados lá da Bahia Sul e trazendo para dentro do modelo da Suzano. Aí, beleza. Um conjunto de dados muito relevante que tem é o conjunto de dados do inventário florestal. O que é o inventário florestal? O cara planta uma floresta. Quando ele planta, ele tem uma expectativa que aquela floresta vai dar uma rentabilidade na hora que ele for derrubar, na hora que ele for colher. Só que tem ano que chove muito, tem ano que chove pouco. Tem formiga que vai lá e come um bocado das mudas. Pode dar uma doença, morrer um pouco de muda. Então, ou seja, a floresta que ele planejou não vai ser a floresta que a natureza vai entregar para ele, certo? Então, para ele evitar surpresas, ele tem que, mais ou menos de ano em ano, depois que a floresta atinge uns 3, 4 anos de idade, ele começa a fazer um negócio chamado inventário florestal. Ele vai lá e mede algumas árvores, a altura, o diâmetro do tronco e tal, e aí ele vai e faz uma estimativa, aí é data science, né? Aí ele joga isso no modelo, chama modelo alométrico, e esse modelo estima para ele qual o volume de madeira que essa floresta vai entregar para ele no futuro. E ele vai fazendo essa estimativa, por quê? Para não ter surpresa de faltar madeira. Né? Então, esse é um processo de inventário florestal, é um trem que acontece em todas as empresas florestais, etc. E é um caso de data science. Pois bem, aí eu fui juntar a base de dados de inventário da Suzano com a base de dados do inventário da Bahia Sul. Aí, quando eu juntei as duas, os caras tiraram o primeiro relatório, estava uma bagunça, estava tudo errado, os volumes todos errados, os dados não batiam de jeito nenhum. E assim, os caras vão atrás de mim, né? Vão atrás do analista. E eu era o cara responsável por juntar os dados no inventário. Aí eu olhando, e, cara, eu não achava onde é que estava o problema de jeito nenhum, até que eu reparei no negócio. Existem 2 tipos de inventário. O inventário que o cara faz, ele vai fazendo inventário ano a ano. Chega lá na frente, ele faz um inventário. Quando ele vai cortar, ele faz um outro inventário mais preciso, chamado pré-corte. Então, tem um inventário contínuo, que ele faz todo ano, e um inventário pré-corte, que ele faz quando ele vai cortar. Aí, os dados estão identificados segundo esse tipo de inventário. A Suzano fazia um inventário
contínuo, letra C, ela chamava de C, e o inventário pré-corte ela chamava de P. A Bahia Sul chamava de o contínuo, ela chamava de permanente, ou seja, P. E o pré-corte ela chamava de corte, ou seja, C. Ou seja, uma empresa chamava o inventário o contrário da outra exato. Então eu via P e C, para mim era a mesma coisa, mas não era. O P de uma era o C da outra. Entendeu? E aí eu reparei o seguinte, engraçado que uma das empresas fazia pré-corte, contínuo e cortava. Eu falei, não tem sentido isso, né? Aí que eu atirei pro negócio. Entendeu? Então, eu formei em engenharia agrícola, já trabalhava com isso há muito tempo. E eu você permite aí uma pergunta. Existe algum padrão de um questionário que a gente faça para o cliente para tentar minimizar isso? Por exemplo, eu vou fazer uma proposta para um cliente, eu tenho um questionário padrão que eu saio perguntando, eu costumo dizer que cliente não tem problema, tem sintoma. Existe algum questionário padrão que a gente possa utilizar? Não, o que eu acho é o seguinte, é que cada área você pode... eu acredito que não tem ciência de dados que trabalha com tudo que é dado, né? Sempre a gente acaba se especializando num determinado tipo de dado, né? Eu, por exemplo, trabalhei com financeiro, com instrumentação e tal, mas a minha praia mesmo, fiz alguma análise comportamental, mas meu negócio é meio ambiente, né? Floresta e meio ambiente. Então, na minha área, eu já aprendi como é que eu pergunto para o cara, né? O que eu tenho que saber. Eu já sei o que eu tenho que saber. Mas, mesmo assim, eu posso cair numa armadilha dessa. Quando eu caí nessa armadilha aí, eu já tinha uns 10 anos que trabalhava com isso. Entendeu? Mas ainda assim eu escorreguei, né? Misturei banana com laranja e deu errado, né? Os caras tiraram o relatório, ficaram tudo. E depois que eu contei para eles, morreram de rir, né? Mas na hora eles falaram, pô, mal bagunçou os dados todos. Não foi bem assim, né? Então não tem uma receita, não, cara. A sua experiência que vai te dizer isso, infelizmente, né? Tem umas dicas, né? Por exemplo, vamos supor que você esteja pegando dado de sensores, certo? Você vai analisar dados que foram coletados por máquinas, em processo automatizado. Aí você pode pedir o cara e falar assim, me dá um manual do equipamento para eu ver o erro percentual dele. Porque aí você já vê o erro que aquele equipamento agrega no seu processo, entendeu? Aí vamos supor que seja um sensor de temperatura. Aí lá, se você pegar o manual do sensor, vai ter escrito lá, ó, ele mede a temperatura de 0 a 200 graus Celsius, com variação de mais ou menos 3. Né? Então você já sabe que se o negócio ficar variando ali, se tiver uma situação em que você espera uma temperatura constante, tá? Mas que ele está variando até uns 5, até uns 3 para cima, uns 4 para cima, para baixo, dá para você saber que não tem nada errado. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Não tem uma receita boa, não. Isso é desafiador mesmo. Né? E a gente, mesmo tendo experiência, você cai em armadilhas. Eu caí nessa. Bom, vamos agora dar uma estudada num dado aqui, pegar uma amostra de dados para a gente testar os nossos métodos de eliminação, de detecção e eliminação de outlier. Beleza? Existe no Scikit, né, que é aquela biblioteca que eu falei com vocês que tem modelagem, ela tem alguns datasets que são conjuntos de dados, que servem, inclusive, para você usar os modelos dele. Só mão na roda. Para quando você quer testar, aprender alguma coisa, porque você pode pegar esses dados e analisar. Esses dados que eu vou usar com vocês, galera, minha água acabou aqui, eu vou ali buscar uma água, tá? Só um beleza. Pessoal, eu fico pensando aqui, para um exercício para todo mundo pensar, se não tinha como criar um questionário que facilitasse essa busca desses dados. Sei lá, tipo assim,
determinar qual é a origem dos dados, qual é o grau de integridade, de autenticidade, enfim, coisas desse tipo. Se alguém quiser fazer esse exercício depois aí, pensar, no próximo aula a gente conversa. Bom, voltei. Então, esse cara, como eu falei com vocês, aqui dentro tem uns datasets para a gente poder fazer os exercícios que a gente precisar. E nós vamos usar esse de Boston aqui. Esses dados que chamam Boston, eles são, na realidade, um conjunto de dados que foi colocado na região de Boston, que é uma cidade, a capital do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, sobre características das residências de lá, com preços, etc. Vamos dar uma olhada nele, vocês vão entender mais ou menos como é que é. Então, aqui, ó, ele traz os dados. Quando eu dou esse load Boston, né, observa que eu já peguei o scikit-learn aqui, o dataset, né, o conjunto de rotinas que é o dataset, e vou pegar e vou jogar nessa variável Boston. Em seguida, eu vou imprimir o tipo de dados. Ele já divide os meus dados, ele manda uma outra estrutura, ele não manda em data frame, não. Já divide entre dados de entrada e a função objetivo, como se a gente fosse fazer machine learning. Mas, na realidade, a gente não vai fazer machine learning. Depois que a gente vai fazer machine learning, a gente vai fazer só tratar os outliers, né? Então, eu vou pegar e vou transformar num data frame mesmo, para depois a gente analisar. Então, vamos rodar esse script aqui e ver o que ele faz. Aqui, ó. Ele dá esse sklearn with os bunch, o tipo de dado. O bunch é esse Boston aqui, tá? Ele é um tipo definido lá no scikit-learn, que nós não vamos usar agora. Mas depois eu vou transformar num data frame. Quando eu transformo num data frame, o que ele faz é pegar todas pegar esses dois conjuntos de dados, X e Y, que estão dentro do data, né, do Boston Data. Não, minto. Ele vai pegar o Boston Data, sem o target, e vai transformar num data frame. São os dados de entrada, né? Então, ele tem aqui 506 registros de dados. Por que eu peguei um conjunto de dados pequeno dessa vez? Daquela vez que a gente foi brincar lá com os taxos, eu peguei 6 milhões, 7 milhões. Porque isso aqui traz um problema para nós, né? Aquele lá, nós chegamos a jogar 40 mil registros fora de dados sem ligar, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma base de dados gigante, eu jogar um bocado de dados fora é fácil. Mas aqui eu só tenho 500. Então eu vou ter que ser muito mais criterioso nos meus outliers, né? Se eu chegar à conclusão aqui que 300 são outliers, né? Pensa bem, eu vou estar diminuindo muito a qualidade do modelo que eu vou gerar. Então eu tenho que fazer uma análise que eu tenho que tomar cuidado, aquela expressão, né? Eu tenho que jogar a água fora, a água do banho fora, mas o neném não pode ir junto, não, né? Você tem que segurar o neném lá dentro. Porque se você não tiver essa atenção aqui, você pode jogar água com o bebê fora, e aí você vai analisar só água suja. O neném foi embora, né? Que é o resultado que você poderia obter, né? Então, por isso que eu peguei uma base de dados menor. E ela tem aqui uma série de colunas, né? Com os nomes um tanto criptográficos aqui, mas eu achei uma descrição dela na internet, e está aqui o link, e traduzi aqui. Então, isso é por cidade da região de Boston, tá? Não tem uma lista da cidade de onde veio isso, mas imagina que são cidades em torno da mesma região. Se fosse aqui o Vale do Paraíba, por exemplo, né? Então, só que são 506 cidades, né? Então, é maior do que o Vale do Paraíba, não. E aí tem a taxa de criminalidade por cabeça, tem os terrenos residenciais em lotes de mais de 25 mil pés quadrados, né? E tem uma série de características aqui. E o pessoal usa
um dos exercícios que se faz com esses dados, quando se está estudando machine learning, é tentar achar relação, por exemplo, da presença de óxido nítrico, que é uma medida de poluição de acordo com a característica das casas. Entendeu? Então, você tentar achar um modelo de prever onde é mais poluído, onde é menos poluído e tal. Então, usa-se esse aqui para fazer esse exercício de machine learning. Como nós não vamos mexer com machine learning com essa base de dados, nós não precisamos entrar nesse detalhe. Bom, o primeiro método, o método mais bobinho de você começar a explorar outlier é o quê? É você fazer o box plot, que a gente já conhece, né? Eu não sei porque eu não gosto muito de box plot deitado. Orientation, né? Eu gosto de box plot assim. Então, recapitulando o que é o box plot, né? O box plot é o seguinte: isso aqui é a média, isso aqui é o valor médio, tá? Então a média tá ali, né? Vamos dar um desk aqui, né, nesse cara também, para a gente ver qual é. Botar mais um comércio aqui. A gente vê mais ou menos os valores que vão aparecer no box plot. Olha lá, a média é mais ou menos 3,7, né? Está aqui nessa região aqui. Não, peraí. Não é, isso é a mediana, não é? Porque aqui não é 3,7. Não é 3,7. Estou confundindo médio com mediano. Só um minuto. Você calcula a mediana aqui. É mediana mesmo. Vou botar aqui um cara. Ponto. Mediana. Deve ser uma função. Olha lá, tá vendo? A mediana é 3,2. O que é a mediana? Né? A mediana é um valor que indica que 50% dos valores estão abaixo daquele valor. Certo? Dá para a gente, se a gente podemos recordar o que é mediana. Vamos voltar aqui, quer ver? Pegar aqui nosso primeiro conjunto de dados. Vai, esse cara. Vou abrir ele com a planilha do Google aqui. Ih, abriu tudo errado. Mas tá bom. Porque ele ignorou a vírgula, né? Mas não importa, isso aqui é uma amostra de dados. Então eu vou inserir aqui uma coluna e vou numerar aqui de 1. Aliás, vou colocar do lado de cá e depois eu copio. Vou copiar aqui e colocar aqui. Esse aqui. E vou propagar isso lá para baixo. Beleza? Tá. Copiar ele para cá. Para a gente recordar o que é mediana. Medida importante para danar. Então, aqui eu vou apagar essa coluna. Vou chamar esse cara aqui de ID. Tá? Agora eu vou salvar. Esse cara vai salvar como outro formato, cara.
Isso aqui me desespera. Vou fechar aqui. Eu vou abrir com o editor Excel aqui do Google, que também tem. Por quê? Porque senão ele vai salvar com outro formato, não vai salvar com um CSV. Vou logar com minha conta. Não, mas é a minha conta. Não é não. Ah. Nossa, tem que fazer um upload aqui para poder editar esse cara no Excel. Não tem problema não. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Vou pegar esse cara, tá vendo? Porque ele salvou lá com outro formato. Agora eu vou abrir você como arquivo texto. E aí você não vai avacalhar meu formato. Agora. Pensar um jeito menos complicado de eu fazer isso aqui, sabe? Já sei. Vou fazer aqui na minha máquina. O Excel. Que ele não tem essa amolação. Vou pegar aqui, ó, e vou gerar um conjunto de números aleatórios aqui pequenininho. Aí, vou multiplicar isso aqui por um valor, só para ficar mais legível para nós. Aí, vou pegar isso aqui, fixar o valor, porque o aleatório ali, cada vez que a gente mexe a planilha, ele gera de novo. Então, vou colar aqui como valor, só para ele parar de alterar. Então, temos aqui um conjunto de valores, 16 valores, que varia aí de 0 a 100. Beleza? Aí, para calcular mediana aqui, esse cara aqui, percentil 50 é a mediana. Tá? Peraí. Ah, tá. É meio doidão isso aqui. Acho que aqui é 5. Não é 5, não. É 0,5. Beleza. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que o percentil 0,5, que é a mediana, é 29,59. Isso significa o seguinte: se eu ordenar essa coluna aqui por valor, sorte. Vamos ver como será.
aqui, como eu tenho 20 como eu tenho 16 valores, o valor que divide os valores no meio, entendeu? Que, por exemplo, 8 valores, ele tirou a média desses dois caras aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Esse aqui. Mais de cá. Dividir por 2. Tá vendo? Ou seja, é o valor que divide a quantidade de valores exatamente no meio. Como aqui eu não tenho meio, quer dizer, o meu, como é 16, eu não tenho um valor do meio. Se fosse 17, fosse um valor do ímpar, ele daria um valor igual a um dos valores dessa coluna. Como ele não tem no meio, ele pegou a metade aqui, a média entre os dois valores que dividem a nossa coluna. Se eu fizer uma média aqui, tem a função mediana também. A média é a VG, né? Se eu fizer a média desse cara, ela vai dar um valor diferente da mediana, necessariamente. Ó. A média é 36, a mediana é 29. A média é a soma dos valores dividido pelo número de valores. E a mediana é o valor que divide a amostra em 2. Essa é a definição de mediana. Beleza? A gente já tinha falado disso, mas é bom recordar. Aí vamos voltar para a nossa análise. Então, aqui é a mediana. Né? A gente calculou a mediana aqui, ó. É verdade? Aqui, ó. Mediana 3,2. Aqui está um pouco acima de 3. Beleza? Aqui é o percentil 75. É aquele que divide 75% dos valores. Né? Se a gente voltar lá na nossa planilhinha e calcular aqui o percentil 75, ele vai dar 33 alguma coisa. Quer dizer, ele está aqui um pouquinho acima aqui, quer dizer, vai dividir em 3/4, né, os valores da nossa listinha. E vai por aí afora. Da mesma forma, o percentil 25, o percentil 75. E aí, o que está fora desse conjunto é outlier. Certo? Quando você faz a análise de box plot, isso aqui está me dizendo o seguinte, ó, que se você fizer só essa análise visual, qualquer coisa que esteja em cima de perto de 10, ela é outlier. Então, você eliminaria que se acima de 10. E aqui para baixo não tem outlier. Beleza? Esse é o método mais tosco de você achar os outliers para poder eliminar. O método mais elaborado, que te dá um método mais numérico de elaborar, é o que você faz uma análise de correlação entre as variáveis. E esse negócio é legal, porque a gente vai aprender uma outra análise estatística que não tem nada a ver com o outlier, mas que a gente vai usar nos exercícios que a gente for fazer mais para frente. Beleza? Então, eu peguei a variável diz aqui, tá? E viu meus dados aqui, o 75, a média e tal. Só que aqui, a mediana é 3,2, que foi a mediana que a gente calculou. Né? Então, média lá, 3,2 é uma coisa. Agora é o seguinte, eu vou botar aqui para vocês um negócio chamado heat map, que é em inglês, mapa de calor, né? Que ele nos dá uma medida da correlação de todas as variáveis entre si. E é um negócio muito interessante. A gente chegou a fazer, não dessa forma, né? Você lembra que a gente botou lá vários gráficos, vários histogramas de relação, um com cada uma entre cada uma das variáveis? A gente já fez exercício antes.
Aqui agora nós vamos fazer um mapa de calor. O mapa de calor dá uma visão diferente do negócio. É o seguinte. Ele está um pouco grande, né? Eu vou diminuir o tamanho aqui. Em vez de botar 10 por 10, eu vou botar 7 por 7. Ver se ele cabe na tela. Com esse zoom que a gente está usando. Agora ficou melhor. Coube na tela, não, mas deixa eu diminuir o zoom aqui. Eu queria ver a tela toda. Aí é o seguinte, o que ele fez aqui? Observa que ele botou todas as variáveis que a gente tem na nossa análise aqui no eixo X. Certo? E botou a mesma lista de variáveis aqui no eixo Y. Beleza? E botou aqui uma escala que vai de 0 a 1. Né? E as cores que ele escolheu foi a cor default que ele faz. Você pode botar outras cores, né? De verde claro para verde escuro, de preto para verde e tal. O importante é que você tem que ter uma escala de cores que você escolher. A default é essa aí. E essa cor me diz o seguinte, olha só, é importante isso. Onde a cor foi mais próxima dos extremos, ou seja, onde for preto ou esses laranjas mais cedo aqui, é que existe uma correlação alta, certo? O que está no extremo é alta. O que está em 0 é que não existe correlação. Onde a correlação for alta, onde a correlação for perto de 1, número 1 positivo, quer dizer que essas variáveis elas se correlacionam de forma proporcional. O que significa isso? Que quando uma variável cresce, a outra cresce junto. Da mesma forma, quando a variável aproximar de menos 1, quando a correlação, a cor aproximar de menos 1, ou seja, a cor ficar próxima do preto, quer dizer que a variável é inversamente proporcional à outra. E quando ela ficar aqui perto do vermelho, laranja aqui mais fraquinho que esse vermelho, é porque a correlação é nenhuma. Ou seja, o que significa não correlacionar? Significa que se uma variável mudar, a outra não muda da mesma forma. Elas não têm uma relação entre elas, uma correlação entre elas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, duas variáveis que têm uma correlação, pode ser que a Indus e a Tex. Tá vendo? Ela tem uma correlação aqui alta. Ela está próxima daquela cor lá de cima. A Indus e a Tex. E a correlação é o quê? É uma correlação diretamente proporcional. Se eu pegar aqui, por outro lado, a Nox e a Dis, elas também têm uma correlação alta, mas ela é inversamente proporcional. Certo? Então, como é que eu uso isso aqui para achar o outlier? Pelo seguinte, se essas variáveis têm uma correlação, elas têm que formar, se eu plotar uma pela outra, elas têm que formar uma curva, que faça sentido. Vamos analisar o resultado da curva. Eu vou pegar agora e vou plotar, scatter aquele gráfico de pontinho, né? Uma variável em função da outra. Tá? Vou dar o título da planilha da coluna e vou plotar um gráfico aqui de uma pela outra. Observa aqui, parece que eu tenho uma correlação aqui, né? Se eu mandasse ajustar uma reta aqui, ele ia ajustar uma reta aqui desse mesmo. Mas eu tenho uns pontos que ficaram bem fora. Sacou? Quer dizer, esse ponto aqui ele não está nesse ajuste aqui. Então, esse ponto é candidato ao outlier. Se essas duas variáveis forem muito importantes para você, você pode chegar à conclusão que você tem que descartar esses pontos. Principalmente esse aqui que está completamente fora. Aqueles ali ainda estão mais ou menos ruins, mas esse ponto aqui está muito fora. Né? Vamos pegar duas variáveis agora que sejam inversamente proporcionais. Vamos pegar aqui a age com a dis. Né? Você vê, ela tem uma correlação inversamente proporcional. Age. Dis. Exatamente. Então, eu vou tirar o título, né? Porque o título agora não vai sair. Se essas variáveis mudaram a função. Podia até copiar lá de cima, mas vamos só tirar o título para não dar B.O. aqui.
Aqui, tá vendo? Essa correlação é oposta, é inversamente proporcional. Quer dizer, quando o valor aqui se aproxima de 100, o valor de lá cai. Entenderam o que significou inverso diretamente proporcional? E aqui eu tenho outlier também. Mas ela está mais, concorda que os dados estão mais uniformes? Né? Estão mais parecidos aqui, mais distribuídos em torno aqui. Então, isso aqui não me dá uma indicação de outlier, essa análise. Então, aqui nós aprendemos duas coisas. Como fazer mapa de calor, de distribuição, né, de correlação. Eu peguei a correlação aqui e fiz o mapa de calor. Ao mesmo tempo, aprendemos que o estudo da correlação pode nos ajudar a indicar outliers. Beleza? Terceiro método. Esse método é um método que você tem que analisar para ver se esse método cabe, porque ele não cabe em tudo que é tipo de variável. Tá? Mas eu vou dar para vocês uma colinha aqui que dá para você ver se dá para você aplicar esse método ou não. Nesse método, você usa, eles chamam teste Z, ou Z-score em inglês. É um método em que você vai usar o conceito de distribuição normal para eliminar os seus outliers. Certo? O que é uma distribuição normal? Uma distribuição normal é uma variável. Deixa eu botar ela aqui para vocês. Se você tem uma variável que tem esse comportamento aqui, ó, ou seja, isso aqui, o zero é a média, tá? O zero é a média. Se você tem uma variável que tem esse comportamento, parece uma curva em forma de sino, é porque essa variável tem uma distribuição normal. Tá? Muitas e muitas variáveis seguem a distribuição normal, principalmente as variáveis da natureza. Entendeu? Quando você está medindo, por exemplo, idade de pessoas, idade não, mas a altura de pessoas, ou o peso das pessoas, se você arranjar um conjunto de dados suficientemente grande, muito provavelmente eles vão seguir essa distribuição. Beleza? A mesma coisa, dados de planta, dados de animais, tamanho de animal, peso de animal, produção de leite. Essas coisas normalmente seguem a distribuição normal. Né? Só que isso aqui não tem nada a ver com natureza. Né? Nós estamos falando de dado de casa, de pessoas. Será que esse dado eu posso usar esse método para eliminar o outlier? Bom, para isso eu tenho que saber se o meu dado segue a distribuição normal. Beleza? Tem um jeito muito fácil de fazer isso. É só plotar o quê? O histograma dos dados, né? Para ver se eles estão distribuídos, como é que eles estão distribuídos em torno da média. Vamos plotar o histograma do imposto aqui, né? Tax vai ser o imposto que é pago pela casa lá. E olha lá, olha só, tem nada a ver com a distribuição normal. Né? Isso significa que eu não posso usar esse método para eliminar outlier. Porque eu vou estar julgando, se eu aplicar esse método, o que ele fala? Ele fala para você desprezar o que está numa ponta da curva e na outra ponta da curva. Você arbitra o valor aqui, qual pedaço você quer desprezar. Só que aqui, se você jogar a ponta da curva fora, você concorda comigo que você vai estar jogando ouro fora, né? Quer dizer, por alguma razão, essa distribuição segue essa forma. Vai ver que as pessoas que têm isenção dessa taxa, sei lá eu, né? Por que tem isso aqui? Aí eu tenho que procurar um dado para analisar. Mas esse dado não segue a distribuição normal. Só que é o dado que nós estamos analisando. Então, nós vamos esquecer que não dá para usar a distribuição normal e vamos usá-la para vocês entenderem como é que é o processo. Beleza? Então é isso, galera. Para usar esse método, os dados têm que seguir a distribuição normal. Né? Então, quando eu faço esse Z-score aqui, ele calcula, lá do stats do SciPy, ele calcula para mim a distribuição normal. Beleza? Desses dados. Ele normaliza esses dados, é o que a gente chama. Então, ele normalizou aqui. Pegou esses dados e distribuiu, aplicou a função normal a ela. Né?
E aí significa o seguinte, que a média desse dado aqui agora é 0. E eu vou desprezar, eu vou escolher aqui o número que eu quero, escolher onde eu vou cortar. Aí eu vou cortar de -3 e 3. O que for outlier aqui, eu vou considerar o que tiver. -3 e o que tiver 3. Maior que 3, beleza? Então, o meu limiar vai ser o 3. E vamos filtrar de Z, isso aqui eu vou filtrar o outlier, né? For maior que 3. Aí o que ele fez aqui, ó? Ele listou 2 matrizes. Aí aqui está explicando aqui o que é a saída. Ó. Isso aqui é um array de linhas. Porque isso aqui, o nosso dado é uma matriz, né? E eu joguei aqui, ó, para fazer a análise, eu joguei ele por NumPy, né? Eu joguei ele por NumPy. Então, e peguei o valor absoluto. Ainda teve essa. Peguei o valor absoluto. Por isso que eu vou fazer 3, não vou fazer entre -3 e 3. Peguei o valor absoluto. Por quê? Porque não importa. Eu só estou querendo pegar o que eu tenho que filtrar. Então, ele me deu 2 arrays aqui, certo? E está escrito aqui embaixo o seguinte. O primeiro array é a lista de linhas da minha matriz. Porque eu joguei no NumPy e virou matriz. A gente já lembrou da outra aula. E aqui é uma lista de colunas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte. Todos os pontos, linha, coluna, que aparecerem aqui, são outliers. Por quê? Porque o valor da distribuição normal está maior que 3. Então, o valor 55, linha 55, coluna 1, é um outlier. Será que ele é um outlier? Vamos testar lá? 55,1, né? Olha lá, é 3,37. Então, ele é um outlier. O valor dele, calculado pela função normal, ele está fora do valor. Aí, aqui eu tenho uma lista. Aqui já dá para avaliar o quê? A quantidade de outlier, né? É um bocado de outlier, mas não é muito, né? Isso aí dá o quanto? Sei lá, só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 10, 70. 3 vezes 7, 21. 91 registro de dados. Então, em 506, pouco mais de 10%, não é tanto dado assim. Mas eu poderia eliminar esses dados aqui. Ainda depois, mais tarde, nós vamos ver como eliminar. E o nosso último método é aquele método que a gente aprendeu lá quando a gente fez a análise dos dados do táxi. Quer dizer, é você pegar os quantis, né? Então, eu vou calcular. Só que aqui, lá a gente pegou uma coluna para analisar. Aqui, desse jeito aqui, eu consigo eliminar todas as colunas. Eu vou calcular, na realidade, o percentil 25 e 75 para todas as variáveis. Beleza? E aí vou subtrair um de outro e vou calcular um negócio chamado IQR. IQR é a minha faixa de dados interquartis. O que é o interquartis? É o que está no meio, é o que eu vou pegar. O que tiver para lá de 75 e 25 eu vou jogar fora. E esses valores aqui é aquela brincadeira que a gente fez lá da outra vez. A gente pode variar isso. 25, 75 é um começo. Mas como eu tenho pouco dado, eu posso ter que diminuir o 25 ou aumentar o 75. Esse exercício a gente fez lá atrás. Né? Então, olha só, eu vou calcular o quantil 75, como eu não especifiquei o nome da coluna, ele vai calcular para todas, é aqui o quantil 75 para todas também, vou jogar nessas variáveis. E vou criar o IQR, que é o meu índice, é o meu score IQR, quer dizer, vai me dar a faixa de valores que eu vou aproveitar. Então, ele premiou o QR para todo mundo. Então, aqui, ó, observa o seguinte, com os quartis, eu consigo agora eliminar os valores. Vamos pegar agora e vamos estudar, nesses 2 últimos métodos que a gente fez, a gente
tem os valores, né? Já calculou os valores que a gente quer eliminar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Os que encontrei pela distribuição normal, aqueles que a gente aplicou a distribuição normal, eu vou eliminar quais? O que o Z for menor que 3, né? Lembra que eu peguei o valor absoluto? Então, eu vou pegar aqueles que o Z for menor que 3, que vão estar dentro da minha faixa aproveitável de dados. Então, eu vou imprimir aqui o shape antes e o shape depois para eu ver a quantidade de dados que eu perdi. E vou jogar numa outra variável, tá? Em vez de eu jogar na Boston DF, eu vou jogar na Boston DF. Ó. Olha lá, joguei aí pouco menos posso até fazer a conta, né? DF shape 0, né? Pegar o primeiro valor ali, o valor das linhas, né? Menos o 0 também, só que do nosso amigo O. Perdi 91 registros. Foi muito? Não foi muito. Então eu posso dizer que são esses dados que eu quero, né? Agora eu vou eliminar os registros que são menores do que Q1 vezes o IQR, né? E maior do que o Q2 vezes o IQR, para poder pegar a faixa ali. Eu estou adotando aqui uma constante 1,5, de adotar outra faixa, né? E aí eu vou gerar uma terceira data frame, né? E vamos ver quantos registros eu perderia aqui nessa análise. Olha, aí perdi muito, né? Se eu pegar esse cara aqui agora e copiar para cá, e botar aqui, Alt, pegar lá do O, né? Que foi o que eu usei na entrada, né? E vou pegar aqui o DF Alt. 141 registros de dados. Quer dizer, aqui eu perdi 91, aqui eu perdi mais 141 registros. Quer dizer, no total eu fiquei com 274. É próximo da metade. Aí é que entra a experiência do analista. Quer dizer, você vai ter que ver realmente se você pode abrir mão desses dados, se você vai ter que mexer nesse percentual aqui, né, nessa relação aqui que você está mexendo, se você vai eventualmente alterar o percentil e tal. Mas é como eu digo para vocês, não tem uma regra, receitinha de bolo, não tem não. Aí agora é você que vai ter que fazer a sua análise. Mas, de toda forma, vimos aí 4 jeitos da gente ir atrás dos nossos amigos outliers. Beleza? É isso, galera. É o que nós temos para o dia de hoje. Né? Tem mais coisa aqui. E alguém perguntou aqui, correlação de quê com quê? Aqui, ó, no mapa de calor, é correlação de tudo com tudo. Não, depois eu entendi. Foi quando você estava explicando ali que eu não tinha conseguido pescar a coisa. Uhum. E, então, não, alguém falou aqui da experiência com data science no inventário florestal há mais de 20 anos na Suécia. Inventário florestal é do mesmo jeito há 150 anos. É a mesma coisa. Agora que está mudando por causa do LiDAR, porque é um sensor laser e tal. Então, agora o inventário está mudando, mas é um processo que precisa ser feito e os caras fazem do mesmo jeito. Aí, tá vendo? Esse é um bom exemplo. É um data science que começou no final dos 1800. Os caras começaram a fazer inventário florestal. E tem que fazer um inventário, né? Você tem que saber quanta madeira tem lá, né? Imagina se a empresa florestal é assim, você tem a indústria e você tem a floresta, né? E a floresta alimenta a indústria de matéria-prima. Imagina se o gerente florestal um dia vira para o gerente industrial e fala assim, bicho, madeira agora só em 2024. Quer dizer, você quebra a empresa, né? Então,
os caras estão o tempo todo monitorando a floresta e tal, para poder ver se ela vai corresponder à entrega de madeira, né? E a demanda de madeira. A floresta leva 7 anos para cortar, no mínimo, né? Em países desenvolvidos, costuma levar 50. A floresta de eucalipto aqui no Brasil leva 7 anos para cortar, mas a fábrica come 4 mil toneladas de madeira todo dia, 24/7, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada. Está produzindo, né? Então, o cara tem que fazer um inventário que ele tem que ter a floresta na mão, ele tem que saber quanto de madeira tem ali. Né? Olha lá. Essa conclusão só é possível quando você tem uma ideia do comportamento da natureza dos dados. Se você não tem uma ideia do comportamento da natureza dos dados, quando você faz ciência mesmo, né? Primeiro que é difícil você não ter nenhuma ideia a respeito do dado. Eu estou pensando aqui, recolhendo aqui, percorrendo aqui 30 anos de trabalho aqui, para ver se isso já me aconteceu, assim, de eu ter um conjunto de dados que eu não sabia nada dele. Eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Por exemplo, o cara que trabalha com astronomia talvez esteja com esse problema, né? O cara pega um sinal de rádio e não sabe o que é. Mas mesmo assim, ele tem um conhecimento astronômico dele, ele tem algum dado, né? Então, eu não sei, Maria Elisa. Eu, sem saber nada, eu acho difícil que as pessoas tenham esse problema desse tamanho, sabe? E você, na realidade, tem que procurar se informar o mais possível, e eu acredito que você sempre vai achar alguma informação para te subsidiar, né? E quanto mais informação você arranjar para te subsidiar, melhor será a qualidade da sua análise necessariamente. Beleza? Mais alguma questão? Aí também tem o fato, né, professor, que quem está analisando os dados, o cientista de dados, ele normalmente não está sozinho trabalhando. Às vezes é uma equipe multidisciplinar e o cara é o cientista de dados, ele, por exemplo, não tem conhecimento nenhum da área médica, mas tem um médico do lado dele falando o que é cada coisa. Lá no INPE acontece isso comigo. Às vezes as pessoas me apresentam alguma demanda, apesar de eu já ter uma experiência grande com o meio ambiente, mas o cara vem com um dado lá. Outro dia veio a Laura Borno, uma pesquisadora lá, ela veio com um dado para mim. O que era, bicho? Eu até fui lá no mapa biosensor. Ela mede o fluxo de água dentro de árvore. Entendeu? Ou seja, ela mede a evapotranspiração, que é o processo pela qual a água entra pelas raízes, carregando os nutrientes, percorre o caule, vai até a folha, e lá na folha ela é processada para promover o crescimento da planta, né? E ela monitora isso. Ela tem sensores em árvores espalhadas por vários lugares do Brasil e tal, que ficam medindo para uma determinada árvore esse dado. Aí ela tem um sensor e tal. Eu tive que estudar o manual do sensor, mas ela sabe tudo, ela entende, ela já publicou, a vida dela é estudar essa dinâmica. Você entendeu? Então, obviamente, eu não precisei virar especialista no negócio. Mas eu consegui produzir as análises que ela queria, né? E ela foi me informando, me deu alguma coisa para eu ler, eu fui olhando os dados, fui lá no mato, né? Eu gosto muito de floresta, né? Então, quando eu vou mexer com dados da floresta, a primeira coisa eu convenço o cara a me levar lá na floresta. E aí ela me levou lá no mato, vi lá como é que era o sensor e tal, entendi, eu tinha o processo e consegui produzir as análises que ela queria. Mas realmente você tem um especialista junto, né? Se o médico me chamar para fazer uma... Outro dia eu fiz uma proposta, eu conheço uns caras que trabalham na Amazon, eles trabalham com uma consultoria na Amazon e eles dão consultoria em Data Science, a empresa chama Data Rain, né? E quando eles me chamaram para poder entrar junto com eles numa proposta para uma Unimed, né? Eu entendo luva de medicina, né? Mas aí o que ele fez? Botou o médico em contato comigo e tal, a gente fez uma prova de conceito, e eu ajudei eles a fazer a prova de conceito e tal, mas o médico estava junto, né? Então é isso, você tem que ter o cara junto, né? E se você não tiver, você tem que se meter a estudar, né? É isso. Bom, gente, eu espero ter convencido a vocês, pelo menos convencido a vocês da importância desse negócio, tá? Muita gente não dá bola para isso,
E isso é um negócio... A receita para dar errado é você não preocupar com a qualidade do seu dado. E a Maria Elisa fez um comentário aqui, que o inventário talvez seja novidade para nós. Não, Maria Elisa, aqui no Brasil se faz inventário, porque o Brasil é um grande player nessa área florestal, né? De plantio e exploração florestal. Não estou dizendo desmatamento ilegal, não se trata disso. Esses caras não fazem inventário, fazem porra nenhuma, o cara chega lá e derruba e vende porra. Mas a gente, o Brasil é bom de inventário, publica muita ciência de inventário e tal, que tem muito bons. O profissional de inventário ele chama biometrista. Aí o Brasil exporta. Eu tenho amigos biometristas que trabalham na China, trabalham na Europa e tal. O Brasil é bom de biometria, produz tecnologia de biometria. E não é muita novidade para nós. Então é isso, galera. Eu espero ter convencido a vocês da importância disso. Botei 4 caminhos, né? São os mais comuns, tá? Existem, como eu falei com vocês, existem métodos que são específicos para a área de data science que você está trabalhando. Tá? Por exemplo, na minha área, para dar um exemplo aqui, aproveitar que nós estamos com um tempinho ainda, eu andei fazendo uma análise de outlier outro dia, uma área de... Deixa eu ver se eu acho aqui o dado que eu estava analisando. Mauro, eu coloquei uma pergunta aí no chat, se você tiver um tempinho depois de ler e responder, agradeço. Beleza, deixa eu ver só se eu acho esse dado que eu estou procurando aqui. Não vou entrar nesse detalhe, não. Ele é um problema muito específico, mas qual que era a mensagem que eu queria passar para vocês? É que eu tive que desenvolver uma metodologia para achar outlier desse dado. Entendeu? Por quê? Porque essas metodologias aqui não me serviriam. Beleza? Então, as que eu dei aqui são as que a gente mais ou menos usa para todo mundo. Entendeu? O Brasil tem técnicos incríveis na área água. Tem mesmo, Moisés. A gente é bom nisso. Tem muita técnica de agricultura que o Brasil ensinou para o planeta e o planeta segue a gente. Muita técnica. Mas qual a outra pergunta que você fez? Aliás, quem tinha feito a pergunta? Paulo. Oi, Paulo. Então, referente aos outliers, você descarta o outlier por variável que você está analisando, né? Então, se eu estou fazendo uma determinada análise, eu verifico se aquela variável envolvida naquela análise é um outlier ou não. Ou seja, eu posso descartar alguns registros por conta de uma análise e numa outra análise eu descartar outros registros. É isso mesmo que acontece? O ideal é isso, mas às vezes não dá para você fazer dessa forma. Porque, por exemplo, se você estiver colecionando muitas variáveis, aí não tem muito jeito de você fazer isso, né? Uhum. Porque se você... aí você faz... Mas do método que eu ensinei aqui, principalmente esse QR, você viu que eu fiz para todo mundo aqui, né? Certo. Eu estou desprezando todo mundo. Fala, um quantil 25 para baixo, eu não quero saber dele mais. Então, ou seja, depende do caso. Se você estiver fazendo uma análise correlacionando 2, 3 variáveis, aí depois você quer correlacionar outras e tal, dá para você fazer desse jeito que você está falando. E uma por uma, né? Mas, senão, não dá, né? Às vezes não dá para você fazer isso. Aí você vai ter que cortar em todas as colunas. Que aí você acaba perdendo dados, mas depende, cada caso é um caso. E é comum criar uma coluna extra, digamos assim, com um cálculo entre duas variáveis. Isso é uma pergunca, né? Pegar a variável A vezes a variável B, e isso torna uma... A gente fez isso, né? Lá naquela análise de táxi, a gente tinha a hora que o cara entrou no táxi e a hora que o cara saiu. Como a gente queria trabalhar com duração de corrida, eu fiz um menos o outro. Certo. E isso é totalmente comum fazer, né? Comum. Você pode... Por exemplo, uma coisa que a gente faz muito é converter a unidade, né? Por exemplo, a gente viu uma tabela aqui que ela está em acre, né? Eu lá sei quanto mede um acre, aí você vai na internet, acha lá quanto o acre para hectare e aplica o fator, né?
e converte, se você tem um valor mais familiar para você, né? Às vezes você tem dados em unidades diferentes, você tem que converter uma na outra, para você não somar banana com laranja. Né? Se você somar quilômetro com metro, vai estar uma bagunça. Então, a gente tem é comum mesmo, você fazer conta com as colunas, e gerar outros dados a partir das colunas. Né? Ok, obrigado. Beleza? Mais alguma coisa? Eu achei que essa aula ia ser mais rápida, mas acho que o meu caos do inventário ficou grande, né, talvez. Mas no fim deu. Né? E ela é mais interessante porque é uma aula bem prática, bem aplicada. Né? É isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Se vocês precisarem de alguma dica, alguma coisa, nós estamos lá no Telegram. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Ô, professor, só uma perguntinha bem rápida. Para a medição de fraude, seja fraude fiscal ou fraude de energia, os outliers também é? Sua pergunta foi ótima. Porque nesse caso você está atrás do outlier, né? Entendeu? Quer dizer, você está procurando outlier. Aí você não pode dar outlier fora. Nesse caso, tá vendo? Sua lembrança foi muito boa, né? Por exemplo, o meu vizinho aqui, eu tenho um vizinho que é indiano, e a conta de gás dele foi de R$30 para 500. E aí ele nem, como é débito em conta, ele só viu no segundo mês. E aí ele veio me mostrar, falou, Lu, isso é vazamento. Eu falei, que ver, tá tendo um vazamento de gás, mas eu não estou sentindo cheiro. Eu falei, não, porque o gás é encarado, a gente mora no 23, esse gás pode estar vazando em qualquer lugar desse trajeto, né? Aí, dito e feito, chamei uma empresa e tal, a empresa veio e achou um tanto de outlier, não tinha um só, não. Tinha vários, uns 4 ou 5 apartamentos que tinham vazamento de gás e o pessoal não estava percebendo. Nesse caso, quer dizer, a Comgás poderia também ajudar nesse ponto, né? Pô, a conta do cara foi de 30 para 500, tem uma coisa errada, concorda? Ela estava botando fogo no mundo, né? Como é gás, ela deveria vir, né? Porque se dá uma merda, dá uma confusão danada, né? Ainda bem que os furos eram como a tubulação corta fora do prédio, não tinha problema vazar, né? Está vazando para o ambiente, né? Então, aí tá vendo, Maria? O outlier, mas aqui não é outlier, né? Aqui é dado. Não é verdade? Eu nem posso chamar esse dado de. Eu estou indo atrás do outlier, então ele deixou de ser outlier. Deixou de ser. Né? Ele é dado. Ele é o bebê, né? Ele é o bebê, não é mais a água suja que eu tenho que jogar fora. Entendeu? Bem lembrado, Charles. Eu tinha esquecido desse troço. Quem é que pôs essa aula para gravar mesmo? Hein? Não fui eu? No começo de não terminar. Está gravando ainda. Está gravando ainda? Aqui não, e para mim está desabilitado, cara. Eu não estou conseguindo, eu não consigo. Está aparecendo aqui gravando. Né? Pois é. Emenda com a aula da próxima semana, rapaz. Pois é, como é que eu faço? Quer dizer, se eu sair dessa aula aqui agora, se a gente for saindo, será que vai salvar a aula? Isso é que é o problema. Porque não fui eu que pus para gravar. Ixi, Maria, deixa eu ver se eu. Deve ser o suporte, né? Vamos ver lá. A gente já perguntou lá. Oi, professor. Gilson. Opa! Alô? Eu ia falar com você. Sim, não, eu que estou gravando, professor. Ah, então, por favor, dá um stop, né? Posso parar então, né? Pode parar. Gente, galera, foi um prazer. Tchau. Tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau, galera, boa noite.